Quando nós meditamos no capítulo de número 8, aqui Jesus está em um discurso juntamente com os judeus. Alguns dos judeus não criam em Jesus. Alguns dos judeus, eles não acreditavam em Jesus. Alguns dos judeus, eles não estavam convictos que a promessa que haveria de vir o Senhor Jesus Cristo estava se cumprindo naquele momento. Mas a Bíblia Sagrada vai dizer que durante este discurso que Jesus estava tendo com os judeus, alguns dos judeus criam em Jesus, alguns dos judeus acreditavam em Jesus, alguns dos judeus confiavam que era Jesus, alguns dos judeus estavam convictos que a promessa de que haveria de vir o Messias ou o Salvador do mundo estava se concretizando, a promessa do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Enquanto muitos não criam, tinha outros que criam. E a Bíblia Sagrada vai dizer que Jesus vai dizer para alguns dos judeus que acreditavam que a profecia, que a promessa, que a palavra estava se cumprindo para concretizar o que havia profetizado Isaías no capítulo 9, versos de número 6 a seguir. Então está se cumprindo a mesma visão que Isaías ele teve no capítulo de número 7, verso de número 14, eis que a Virgem conceberá e dará à luz um filho, o seu nome será chamado Emanuel, e traduzido é Deus conosco nesta noite. Jesus já está no nosso meio, igreja, nesta noite. E quando Jesus está no nosso meio, ou seja, enquanto triste, a tristeza tem que sair, e a alegria tem que entrar. Quando Jesus ele está no nosso meio para se cumprir o que havia dito o profeta Isaías, Deus conosco, Emanuel, ele está conosco nesta noite. Se não fosse Jesus, a igreja não estava de pé. Se não fosse Jesus, a igreja não tinha presença. Se não fosse Jesus, a igreja não tinha poder. Se não fosse Jesus, a igreja não poderia ser alcançada ou constituída na face dessa terra. Se não fosse Jesus, você não estaria aqui nesta noite. Se não fosse Jesus, a enfermidade ela vinha matava o ser humano. Se não fosse Jesus, o inferno prevalecia e todos nós estávamos condenados. Mas Jesus se manifestou nesta noite, ele está presente. O inferno não pode subsistir contra aquele que tem todo o poder nos céus e na terra. Por isso que Paulo disse aos 1 Coríntios, no capítulo 15, versos de número 56 e 57, Paulo faz uma pergunta para a morte e para o inferno, dizendo: ó morte, onde está a tua vitória? Ó inferno, onde está o teu arquilhão? Mas Paulo ele vai dar o grito no verso de número 57: mas graças a Deus que nos dá a vitória pelo nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Jesus é quem dá vitória para a igreja. Jesus é quem entra na peleja. Jesus é quem entra para mudar a história. Jesus é quem entra com um projeto de salvação. Jesus é quem entra para estabelecer um novo período de conquista e de vitória. Nesta noite, Jesus é quem está no meio da igreja para mudar a história, para entrar com providência na área espiritual, física, sentimental, conjugal, na área que nós necessitamos. Antes outrora era a libertação por completo em todas as áreas. Jesus ele se manifesta e traz a libertação, a liberdade. Ou seja, nesta noite você tem a liberdade de adorar esta noite, porque Jesus já está no nosso meio. A Bíblia Sagrada vai dizer em Mateus 18, 20: aonde tiver 2 ou 3 reunidos em meu nome, eu estarei presente. Aonde ele está presente, aquele que entra em fé é liberto da enfermidade. Aonde ele está presente, aquele que entra sem direção e encontra a direção, porque ele é o caminho, a verdade e a vida. Aquele que está no engano, ele encontra a verdade para a sua vida. Jesus está no nosso meio nesta noite. Só quem pode contemplar a presença do Deus de Israel adora ele, porque nesta noite ele já está removendo os impedimentos. Nesta noite ele já está quebrando os grilhões, ele já está quebrando as correntes do mundo espiritual. Nesta noite eu vejo Deus entrando com providência na vida de pessoas. Nesta noite no mundo espiritual, nesta noite
à frente nesta noite, endireitando os caminhos tortuosos, quebrando as portas de bronze e despedaçando os ferrolhos de ferro nesta noite. Só quem crê nesta noite vai ser surpreendido pelo agir de Deus sobre a tua vida. Adore aquele que tem o controle e o domínio de todas as coisas nesta noite. É Jesus Cristo de Nazaré, o Salvador do mundo, igreja. Ele se manifestou. E quando nós meditamos no capítulo 8, verso de número 31, judeus que criam em Jesus, Jesus diz aos judeus que criam nele, dizendo: se guardares as minhas palavras, verdadeiramente sereis meus discípulos. Mas para ser meus discípulos é necessário guardar a minha palavra. Para ser meus discípulos é necessário viver da minha palavra. Para ser meus discípulos é necessário meditar na minha palavra. Para ser meus discípulos é necessário guardar esta palavra, pois quem guarda esta palavra, ele está mostrando que ele é dependente desta palavra. Quem guarda esta palavra, ele está mostrando que a palavra é a solução para os seus problemas, pois no capítulo de número 8, versos 32, Jesus volta a dizer: e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. A única coisa que pode libertar